Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Eu sou a Delília Barachos, zootecnista, coordenadora da assistência técnica e gerencial do Sistema Faerni-Senar aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos diretamente da 62ª edição da Festa do Boi, aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. E hoje nós vamos conversar, entender um pouco sobre a missão, as ações da Faerni Jovem. Para isso, estamos com convidados especiais, parte da diretoria da Faerni Jovem, Lidiane Fagundes, Ciderley Andrade e Isaura Salles. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E passando aqui a palavra para Isaura Salles. Isaura, como que surgiu a ideia? Como que surgiu a Faerni Jovem aqui no estado? Bom, boa tarde a todos. A Faerni Jovem, ela surgiu a partir do programa CNA Jovem, né? Alguns de nós aqui participamos já desse programa, um programa da Confederação Nacional da Agricultura, e eu fui participante do CNA Jovem da edição 2016. A Delilian foi em 2014, Lica foi em 2016 também. Então, a gente participou do programa e, durante o programa, foram desenvolvidas algumas competências de liderança que, de fato, deixaram a gente um pouco inquietos, né, para tentar trazer aqui para o nosso estado, para o Rio Grande do Norte, vamos dizer, uma formatação que já existia em outros estados, né, uma formatação de um grupo de jovens que pudessem fazer ações, promover ações que fortalecessem o setor agropecuário. E participei, né, dessa edição estadual, junto com Lidiane, junto com Lica, e fui para a Nacional. Tive a oportunidade de também ir para a Nova Zelândia, ver algumas outras formações, alguns outros grupos também, com outros colegas também de outros estados. E isso foi fundamental, porque quando eu voltei para cá, para o estado, eu entrei em contato, né, com Lidiane, a princípio com Lica, mas Lica... Lica é mais fácil. Entrei em contato com Lica, com Lila, que já conhecia. E juntas nós três começamos a desenvolver algumas ações, pensar em alguns movimentos para tentar juntar jovens e justamente, vamos assim, fortalecer a Faerni Jovem, né? Então a gente foi construindo aos poucos esse sonho, esse objetivo, que era justamente ter uma comissão de jovens onde a gente pudesse desenvolver ações e que essas ações, elas de fato, de alguma maneira, contribuíssem para o produtor rural, contribuíssem para o setor, que a gente pudesse fazer a diferença de alguma forma. Então, a gente surgiu a princípio surgiu, né, do programa CNA Jovem, fomentando essas ideias, e a gente trouxe para cá e juntas começamos a desenvolver essas ações, ainda um pouco tão tímidas. Foi uma né? inquietação nossa, né? Isso. Quando a gente começou a pensar juntas e completando essa parte do tímido, a gente começou em algumas reuniões meio tão em casa, meio descontraído, e hoje dá orgulho ver várias pessoas fazendo parte e reuniões grandes assim, né? Então, conseguiu. Eu lembro até, Lica, que a gente começou no Agropec. Né? Então, teve o Agropec aqui mesmo na festa aqui mesmo no Parque Aristófanes, e durante o Agropec, que era um evento que o Senar estava organizando, a gente tentou ao máximo um standzinho, né? Algo que colocasse a gente ali como Faerni Jovem. Então foi naquela loucura, né? Tentando adesivar, tentando um espaço, comprando um salgadinho para atrair o pessoal, atrair jovens, enfim, tentando ali dentro daquele propósito, e é justamente o que a gente traz, é o propósito, né? Então, acho que foi aí que a gente começou a desenvolver essa questão a comissão em si, e os outros jovens que tinham também, como o Cid, que tinham também essa mesma visão, começaram a chegar. Sim. Começamos a montar. Início nada é fácil, né? Começou aí com os 3 membros, e hoje são mais ou menos quantos membros que fazem parte entre coordenação e direção da Faerni Jovem? Nós temos mais ou menos umas 12 pessoas hoje. Atuantes na linha de frente. Isso. Fora o que a gente vai trazendo de novos jovens da universidade, principalmente, né? A cada ano, sempre aparecendo mais rostinhos novos. E vai somando a nossa rede de apoio, né? Tem que ser egresso do programa CNA Jovem ou não? Não, podem ser jovens que não tenham participado ainda do programa, mas que de fato tenham alguma conexão com o setor rural, ou estejam na faculdade, ou já tenham se formado, mas que tenham alguma conexão, e principalmente que tenham o perfil
né, o perfil proativo, o perfil de liderança. Muitos se chegam, muitos tentam, mas a gente percebe que não conseguem somar tanto devido à falta de tempo, talvez até devido à falta de propósito, né, que a gente tenta tanto. Mas não precisa ter participado do programa CNA Jovem para participar. Como a nossa base vem da CNA, do Senar, a gente já inicia aí com a sucessão rural, que é um gargalo hoje no agro, né? Quem vai assumir o agro quando vai passando as gerações? Quem quer ficar no campo com tanta tecnologia chegando, inteligência artificial, né? Então a gente tem essa missão aí. Um dos pilares também, além da sustentabilidade, é a liderança, né? Estimular nesses jovens a comunicação, liderança, que não só o agro precisa, como eles, como humano, pessoas profissionais, precisam também. E, por fim, além da sucessão, liderança, a gente tem as inovações, que são super importantes, que é preciso ter essa mente aberta. E que o jovem, principalmente o de hoje, tem super facilidade de trazer para a gente o que está acontecendo de novo, mundo afora. Depois da internet e da globalização, a gente até se perde de coisas que eles sabem. Sim. Eu lembro... Então, pode falar. Não, eu lembro que a gente, às vezes, vai nas universidades para fazer alguma captação com algum jovem e, assim, às vezes eles colocam coisas para a gente que a gente, né, nem chegou para a gente ainda. Então, de fato, esse movimento de levar essas inovações, essas ideias disruptivas, essa tecnologia para o campo. Então, demonstrando assim que levar essa inovação para o campo também automaticamente traz uma sucessão. Total. Né? Traz o interesse deles em ficar no campo. Peraí, não é só arar a terra, não é só pesar alguma coisa que... Tem muito além disso. E traz esse desejo e esse estímulo. Então, quanto Faern Jovem, o nosso propósito é esse: estimular esses jovens a cada vez mais querer estar junto do agro e dar voz. Porque quando a gente gera a representatividade dessas pessoas, a gente dá voz a esse setor também. E apresentar também, né? Apresentar novas tecnologias, apresentar essa difusão que vem acontecendo no mundo aí. Apresentar esse jovem, né? A gente precisa também difundir isso. O jovem está saindo muito da universidade. Quando ele sai da universidade, ele sai muito vazio. Total. Então, sim. apresentar ele ao agro é também uma de nossas missões, né? Apresentar ele como ele pode se comportar na comunidade dele, como ele pode voltar para a cidade dele trabalhando dentro da cadeia e não deixar aquilo morrer. Né? Hoje em dia tem pessoas que estão acabando com seu rebanho, né? Porque não tem sucessão familiar, os filhos não querem continuar com a queijeira, não querem continuar com a agroindústria, né? Está perdendo foco, né? E isso é uma das nossas missões também, né? Desenvolver esse processo dentro de toda a cadeia agro. Importantíssimo. Achei bem interessante quando vocês falaram em dar voz a esses jovens, né? Porque realmente nós temos uma missão, Sim. alimentar essa população mundial, né? O Brasil despontando aí em 2050 como grande produtor de alimentos. Então a missão é muito grande. Quando a gente pensa em alimentar essa população mundial e a gente pensa quem que vai dar, quem que vai ser o sucessor, quem que vai dar voz. Então nós precisamos realmente da atuação desses jovens, né? Dando voz, participando das discussões, vindo com ideias, com inovação, com tecnologia, que é o que a gente realmente precisa para alavancar e para dar sustentabilidade ao setor mais importante do nosso país. E trazer os jovens também para eles compartilharem entre eles, né? Eu acho que a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Eu estava com a palavra exemplo nesse momento na cabeça. O exemplo, ele é muito bom. Quando a gente vê um jovem que trabalhava, por exemplo, no setor privado, na cidade, e hoje vê o jovem saindo do setor privado e ocupando seu lugar dentro da cadeia produtiva, seja da avicultura, seja da bovinocultura de corte, de leite, isso é muito gratificante para a gente. A gente vê que a gente ainda tem chance de chegar naquele jovem que está lá no setor rural, que está desenvolvendo o seu trabalho, mas que falta perspectiva de vida, né? Falta um impulso, Exato. né? Para ele chegar até
um patamar de sucesso, né? A gente tem muitos casos, aí se a gente fosse citar aqui, seria horas e horas a gente citando casos de sucesso de jovens, né? Que lideram hoje o agro na sua família, na sua cidade. Por quê? Porque tiveram essa impulsão, né? Tiveram esse empurrão mesmo, né? Seja de técnico, seja dos programas, né? Dos projetos, né? Cid, e falando em sucessão, quais são as ações que a Fairn Jovem vem desenvolvendo para contribuir com a sucessão? Pronto, a Fairn Jovem, né, ela vem desenvolvendo, né, seus projetos principais são desenvolvidos dentro dos circuitos estaduais de feiras agropecuárias que acontece dentro do nosso RN, né, inclusive a Festa do Boi, ela é um marco, né, porque a gente conta, né, com vários projetos desenvolvidos e que a gente apoia também e que a gente também executa. É importante a gente frisar, né? Um dos projetos principais que a gente tem, que esse não é muito voltado para o jovem, mas é um projeto voltado para a criança, que é o Criador do Futuro, né? Que está na sua 9ª edição, né? Um projeto que vem ganhando proporcionalidade ao longo dos anos, né? Um projeto que vem ganhando também visibilidade, né? Dos parceiros. Antes a gente procurava parceiros, hoje a gente é procurado por parceiros, né? Para patrocinar esse projeto, porque é um projeto social, é um projeto que visa a sucessão familiar da criança. Por exemplo, nesta edição, nona edição, a gente teve uma inovação, né? Que foi premiar alguns jovenzinhos, né, que saíram da fase de nossa abrangência, que é de 5 a 10 anos, para criadores júniores, né? Então isso foi um grande marco, né, que a gente premiou esses jovens, porque eles já estão grandinhos e eles já foram monitor daquelas crianças que estão engatinhando agora, estão chegando agora. E é muito interessante a gente ver como as crianças elas são espontâneas, são transparentes, né? São transparentes. Dá para ver como elas reagem. Né? Como tem algumas que não conhecem de onde vem o leite, né? Algumas que não sabem que a cabra também dá leite, né? Conhece só o leite da vaca, né? Que o leite não vem da caixinha, né? O leite vem de um peito de uma vaca. Então, a gente ter essa perceptibilidade da criança é muito interessante. Os relatos que a criança relata. Ah, tio, eu gostei daquilo, eu vi aquilo a primeira vez. A textura do animal, o pelo, eles amam. Para mim, esse contato, falando das crianças, esse primeiro contato com o agro, entender que o leite não vem da caixinha, que a carne não brota lá dentro do supermercado, e que a gente fala de uma forma muito sutil, né? A gente não chega e fala assim, olha, isso é uma vaca, isso vai sair. Não, até porque isso tem que ser trabalhado na mente da criança, concordo. E a gente fala de uma forma muito sutil, eles saem daqui com todas os sentidos aguçados em relação ao agro, e a gente vê com o criador júnior o quanto eles estão assim querendo estar naquele local. A gente tem exemplos de criadores júnior que estão o quê? Vindo para ajudar, para agregar, para ser monitor, porque eu quero estar lá junto com vocês, eu quero dar opinião, eu quero falar como fazer da próxima vez para os jovens da minha idade, né? Interessante. E além do programa com as crianças, né, desse programa de sucessão com as crianças, a Fairn Jovem também tem ações voltadas para os jovens, que é o público-alvo da Fairn Jovem? Tem. A gente temos participado de algumas ações dentro das universidades, quando possível, mas nós também temos algumas palestras. A gente sempre procura trazer algumas palestras com alguns assuntos que são de temas mais, tanto relevantes, como também de temas que agreguem e que atraiam mais os jovens. Né? Então, nessa edição da Festa do Boi, a gente vai estar com uma oficina de comunicação e liderança para os jovens. Convidamos alguns jovens de algumas universidades aqui do estado, né? E vamos estar passando para eles um pouco, né, do nosso... Essa oficina é só para estudantes ou... Não. Também tem profissionais formados, mas dessa vez, a gente deu vamos dizer assim, fez num formato um pouco menor, para que a gente consiga realmente trabalhar algumas dificuldades que eles têm, tanto em relação... 100% prático, né? A gente quer que todos tirem aproveitamento dessa oficina, né? Isso. Mas é uma oficina voltada para esse posicionamento, né, de comunicação e liderança, tanto para estudantes como profissionais que já estão no mercado, mas que necessitam, sentem a necessidade de se posicionar melhor, de se comunicar melhor. Isso. E aí a ideia é que a gente possa trazer para eles, para que eles possam, vamos dizer assim, se desenvolver um pouco. E dentro da ideia,
porque acho que a gente nunca perde, vamos dizer assim, um conceito lá atrás do CNA Jovem. Então, trazendo para eles uma ideia de autorreflexão, uma ideia de autoconhecimento, uma ideia de formação, de criação do seu propósito, para que eles possam primeiro entender um pouco como cada um funciona e como eles vão comunicar isso, né? Como eles vão liderar, né, dentro das suas frentes, como é que isso vai acontecer. Então, essa oficina vai ser bem bacana, a gente tem tentado promover algumas ações nesse sentido, que os jovens possam realmente se desenvolver dentro dos seus campos de trabalho, aqueles que já têm os campos de trabalho. Os jovens a faixa etária do jovem esticou um pouco, né? Sabemos disso. Então, a gente possa desenvolvê-los tanto nas suas áreas de trabalho e de atuação, ou aqueles que ainda estão na faculdade. Então, nós temos essas oficinas, né, Cid? A gente tem essas oficinas e também temos trabalhado com outras ações em outras feiras agropecuárias também. Inclusive, quando nós iniciamos a nossa primeira palestra, oficina, foi sobre inovação e cases de sucesso, né? Que já foi dando um pontapé e sentindo. Aí foi quando a gente viu, não, peraí, vamos falar um pouquinho agora de liderança, realmente, vamos entrar no eu deles, né? Foi quando a gente viu que precisava também dessa parte. Até mesmo que quando a gente fala em comunicação para o agro, ainda é um assunto que precisa ser bastante discutido, né? Tendo em vista que é o setor que ainda existe muitos preconceitos formados, né? Que precisam ser desmistificados. Então, quando a gente pensa em jovem atuando em se comunicando, é como que eles vão comunicar? Como que eles vão se posicionar diante de tantos desafios, né? Bastante interessante. E até, Lília, desculpa lhe cortar, quando vocês estavam falando de exemplos, né? Eu acho, a gente falou que a idade esticou um pouquinho, a gente também saiu esticando a nossa. Eu acho que do início até foi. Agora a gente tem uma maré de jovens para serem espelhos. No início, todo mundo olhava para a gente e fazia assim, nossa, essas meninas aí. Aí começava a entender, não, como faz para fazer parte? Então, no início, a gente foi um exemplo. E aí a gente foi buscando, ia para uma reunião com um, ia para uma reunião com o outro, trazendo. Então, a gente meio que mostrou que era possível 3 jovens, moças, mulheres, ter um pouquinho de voz, apresentar, ir lá para frente, lutar. Aí veio o Cid, aí veio o Vivi, aí o outro. Como é que faz? Todo mundo que tinha o mesmo propósito foi agarrando naquilo. Então, o exemplo hoje além do dia a dia, é a nossa vivência, é mostrar que é possível e que o jovem está dentro da gente. E a gratidão, né? A gratidão da gente ver pessoas que a gente construiu aquilo, que ajudou a desenvolver e hoje está voando com suas próprias asas. Né? Perfeito. A FAERN, ela tem esse poder, né? Também a gente também é apoiado e a gente apoia também, né? Porque, por exemplo, na Festa do Boi agora, na 32ª, né? Festa do Boi, a gente está apoiando o Encontro das Mulheres, né? O Encontro Estadual das Mulheres no Agro, né? E também... Além do criador e da oficina, estão apoiando. O Encontro das Mulheres no Agro e também o Encontro dos Técnicos, né? Dos jovens, né? Que vai ser o primeiro, né? E a gente está desenvolvendo isso aí, estamos apoiando a FAERN Jovem, né, como parceiro. O das mulheres já é o segundo, que a gente apoia e está junto, mostrando que a gente está lá. Dá para perceber que a missão é fortalecer o agro, né? Porque promove a sucessão com crianças, apoia a participação de liderança, posicionamento das mulheres, dos jovens, ou seja, todo o público que realmente tem afinidade com o setor. Que bacana. Isaura, e quais são os desafios? Eu acredito que não só são flores, né? Quais são os desafios da FAERN Jovem, né? Serve para os demais também, vocês que estão vivenciando. Eu acho que não só da FAERN Jovem, mas em contato com outras comissões, a gente também percebe que acho que o grande desafio tanto é engajar os jovens, como mantê-los engajados, né? A gente tem hoje um grupo de 12, a gente, de fato, cada um tem as suas atividades profissionais muito intensas, assim, posso dizer, e todo mundo, de alguma forma, separa um tempinho e vê como prioridade, e vê como algo positivo, algo importante na vida, contribuir ali. Isso que você está falando é o que dificulta ou manter. Muitas vezes sai da universidade... quando começa a entrar no mercado de trabalho, na correria diária, é difícil dar essa continuidade, entendeu? A maioria das vezes. É difícil.
E eu acho que esse é o grande desafio, é a gente conseguir achar jovens com os mesmos propósitos, com a mesma disponibilidade que a gente tem. Porque apesar de todo o trabalho que a gente tem, seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente encaixa, pega um tempinho e vamos. A minha contribuição é dar uma opinião. Uhum. Então, assim, perfeito. É muito fazer uma válido. lista. É fazer uma Eu passei um lista. tempo longe, mesmo assim, online eu Isso. estava. Isso, é fazer uma lista, tá remotamente ajudando. Então, assim, o grande desafio hoje, até falando com outros colegas, né, de outros regionais, de outras comissões, é realmente esse engajamento. Aqui a gente tem tentado pensar em lançar um edital para a gente realmente formalizar e ter mais pessoas dentro da nossa frente da FAERN Jovem, dentro do nosso corpo também da FAERN Jovem, Atuando em todo estado? atuando em todo estado. Mas isso também tem sido uma dificuldade. Falta braços É. para atuar em todo o estado. Isso também tem sido uma dificuldade, porque assim, a gente tem algumas limitações financeiras, claro, a FAERN, junto com o Senar, nos apoiam muito, mas a gente ainda tem algumas dificuldades financeiras e a gente não recebe para fazer isso, então é tudo muito voluntário, né, meninas? Então a gente às vezes quer dar um brinde, quer dar algo, e às vezes a gente fica um pouco travado. Mas essa parte de pessoal mesmo, eu acho que é o principal. Porque se a gente tem pessoas, se a gente tem realmente jovens que estão no mesmo propósito, que estão na mesma linha da gente, a gente consegue o céu, como a gente já conseguiu. Isa, a gente sentiu também, Lila, um baque devido à pandemia. Antes da pandemia, a gente começou a traçar meio que gestores, vamos colocar essa palavra aí, por regiões. A gente tinha outras pessoas. Veio a pandemia, desestruturou todo o mundo. Não foi algo só a gente, foi o mundo. E aí, no que aconteceu isso, digamos que a gente está desatando esses nós agora, praticamente. Do ano passado para Do cá, ano que a gente passado tem pra tentado. Então, a gente já começou, já deu alguns passos em relação a ter líderes, lembrei da palavra certa, ter líderes em cada região do estado, e a gente não vai abandonar essa ideia, não. Aos poucos, a gente tem Vivi, Mossoró, né? Temos outros representantes também, e eu acho que isso é super importante, inclusive para que aqueles locais que não têm feiras agropecuárias, a gente também possa chegar, né? Então, acho que fica até a provocação e o convite, né, para o nosso público, né, para os interessados, os jovens que estão nos assistindo e que desejam participar também da FAERN Jovem, que tragam ideias, inovações, né, e chega de tantos problemas, a gente tentar buscar soluções. Vamos buscar E soluções. a gente sempre fala que a gente consegue resolver tudo, porque a gente somos de cidades diferentes, né? A gente tem gente em Mossoró, tem gente em Paraná, né? Tem Altos Ferros, Natal, Macaíba, não podia deixar de falar, mas e a gente consegue, né, desenvolver tudo isso numa sintonia muito grande, né? A gente consegue desenvolver. Isso Graças é muito bacana, a Deus, a gente teve uma sintonia muito boa. A gente já teve experiência de sair do nosso campo de conforto, né, da nossa zona de conforto, e para outro município. Foi muito bom, foi muito proveitoso, mas a gente tem ideia mais de expandir nossos projetos, né, em outras feiras agropecuárias do nosso estado. Nosso estado é repleto de feira. Eu acho que a gente tem umas 20 durante o ano, né, porque a festa do boi é maior. Mas e para isso tem é necessário, né, a atuação dos jovens braços, né, que estão presentes nesses municípios. Precisa ter braços, né? Eu sempre digo que foi um divisor de águas, né? A FAERN para mim, né? O convite partiu até de Isaura, né? E eu tô até hoje, né? Tô até hoje nessa empreitada. Um eterno jovem. Um eterno jovem. O coração é sempre jovem. O coração é sempre jovem. Jovem. Empurrando. Inclusive, eu analisei agora, um dos desafios é: onde estão esses jovens? Onde estão esses jovens? Será que é só na capital? Porque assim, onde eles eu não estão? sei se vocês sentem isso também, mas assim, eu sinto que é como se o propósito e a maturidade do jovem realmente chegue um pouco mais tarde. Tem. Então, quando a gente se depara ali com um jovem, né, dentro do setor, com seus 20 e poucos, 30 anos, é quando a gente tem, de fato, aquela disponibilidade para contribuir. Vontade e gás de mudar um pedacinho do mundo. Então, aquele universitário ainda que está embrionário, ele tem uma vontade, mas a gente não consegue ver um desenvolvimento de propósito. Por isso que a gente precisa agregar, precisa trazer para a gente desenvolver esse propósito. Deu ré. Isso. Desenvolver esse propósito e fazer com que eles agreguem.
né? E por isso que o seu convite é tão importante, Lília, que quem realmente tenha a disponibilidade e que queira desenvolver o seu propósito, vai lá no Instagram da Fairn Jovem, fala com a gente, para que a gente possa estar absorvendo também, para que seja, como o Cid falou, um braço. Mais um braço para a gente, né? E que tragam ideias, né? Nós vimos Tragam que realmente, ideias. além dessas ações belíssimas que a Fairn Jovem vem desenvolvendo, né, durante todos esses anos, especialmente agora com a Festa do Boi, né, Vi, que são inúmeras ações, mas que a gente sabe que tem desafios também, né, e que precisam ser alcançados. É O isso, importante gostaria é de não agradecer. parar. O importante é não parar. Importante não parar. Portanto, parar. O convite está feito. O convite está feito, os desafios já foram muitos, e se não paramos até agora, não é agora que vamos parar. Não vamos parar. É verdade. É isso, pessoal. Estamos encerrando mais um podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Gostaríamos de agradecer aqui a presença dos nossos convidados, né, especiais, parte da diretoria da Fairn Jovem, passando a palavra para os colegas Lidiane e Cid, Isaura, para fazer os seus agradecimentos, algumas considerações. Eu só quero agradecer por esse momento aqui com vocês, relembrar um pouco da história da Fairn, sentir orgulho das nossas ações, eu fui ouvindo, o coração foi enchendo aqui. É um prazer sempre trabalhar, né, com esse grupo e vamos em frente. Venham fazer parte também. É isso aí, né? Agradecer, né, pela oportunidade, né, que a gente está tendo aqui de mostrar o nosso trabalho, né, de ventilar, né, o nosso trabalho a todos, né, que vão assistir, né, e dizer que a Fairn Jovem, nós vamos ser sempre jovens, sempre Fairn Jovem, né, porque é uma coisa que está no nosso ser, a gente está dentro de nós, da gente desenvolver esses processos dentro do agro. E o agro, como se diz a música, o agro é top, o agro é tech, o agro é tudo. O agro está nas nossas veias. Tá nas nossas veias. É isso aí. Então, agradecer também, né, a oportunidade. Como os meninos já falaram, eu acho que a gente segue numa linha que não é fácil, mas que a gente está tocando e que a gente vai continuar tentando desenvolver os nossos propósitos, as nossas ações. Convidar todo mundo não, todo mundo é muita gente. Muita gente. Minha mãe fala isso, muita gente. Mas convidar aquele jovem que está escutando e que de alguma forma teve uma assimilação com esse propósito, né, de trazer algo inovador, trazer algo de fortalecimento para o nosso setor agropecuário aqui no RN, que possa entrar em contato conosco. Perfeito. Obrigada a todos, obrigada pela tarde enriquecedora e agradecer também a todos que estão nos assistindo e convidar para que fiquem de olho no próximo podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Até lá.